A minissérie Inventando Anna conta a história real de Anna Delvey, uma garota russa de 25 anos que cresceu na Alemanha, mas se mudou para Nova York com o objetivo de abrir um clube exclusivo, privado, voltado para arte, negócios e entretenimento. Mas o que é interessante nessa história? Acontece que a Anna conseguiu enganar algumas das pessoas mais influentes de Nova York, incluindo bancos, hotéis e até celebridades, fingindo ser alguém que ela não era. Quer saber mais sobre essa história e sobre a minissérie? Vem comigo que eu te conto. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo e já aproveita e deixa um joinha também, que me ajuda muito. Inventando Anna é mais uma produção do acordo milionário que a Shonda Rhimes assinou com a Netflix. O primeiro lançamento dessa parceria foi a série Bridgerton, que se tornou um dos maiores sucessos da história da Netflix, mas Bridgerton é uma produção da Shonda Rhimes, mas não é uma série que foi de fato criada e conduzida por ela. Já em Inventando Anna, ela é de fato a criadora, ela é o que a gente chama de showrunner da série. Essa série ela é baseada no artigo de 2018 da New York Magazine, que em inglês se chama How Anna Delvey Tricked New York's Party People, ou em português, Como Anna Delvey Enganou as Pessoas Festeiras de Nova York. E esse artigo ele foi escrito depois de muita pesquisa pela jornalista Jessica Pressler. Na série, a personagem inspirada pela jornalista se chama Vivian Kent e ela trabalha na Manhattan Magazine ao invés de trabalhar na New York Magazine. Depois de ler o artigo e de assistir a série, uma coisa fica bastante clara. A série usa todos os detalhes, histórias e informações presentes no artigo, mas amplia tudo isso para conseguir ampliar a narrativa. Essa não é uma série documental, é uma série dramática. E para isso e por isso, a série se dá liberdade criativa para preencher lacunas, criar conflitos e fortalecer personagens. Em todos os episódios aparece o seguinte aviso: essa história é completamente verdadeira, exceto pelas partes que foram completamente inventadas. E é um aviso muito importante, porque o que eu sinto é, a gente tem a história contada pela Jéssica na vida real, no artigo, os detalhes dessa história aparecem todos ao longo dos episódios da série, mas a série amplia tudo isso, a série cria conflitos para personagens, cria histórias para personagens, preenche as lacunas que faltam na história da Anna para conseguir entregar uma produção bem completa. Isso tem muito a ver com o estilo Shonda Rhimes de criar uma produção. A Shonda tem o costume de criar narrativas conturbadas, às vezes surpreendentes. Uma outra característica muito importante das produções da Shonda é criar personagens femininas fortes, com personalidade e também humanas. Isso significa personagens que não são perfeitas, que têm defeitos, e ela constrói tudo isso nessa série de todos os lados o tempo todo. Por isso, a história nunca fica monótona, justamente por conseguir transformar detalhes pequenos em grandes conflitos, às vezes externos e às vezes internos, criando assim complexidade para a história e para os personagens. Um exemplo disso é em relação à personagem Vivian, que é uma representação da jornalista Jéssica. Enquanto a Jéssica escrevia o artigo, ela estava grávida e ela já tinha na vida dela, em outro momento, perdido um emprego depois de ter cometido um erro jornalístico. Na série, a gente tem essas duas coisas amplificadas, porque o que move a Vivian ao longo da série é justamente isso, é o fato de que ela quer correr para entregar esse artigo o quanto antes, para que ela não acabe ganhando o filho dela antes de finalizar esse trabalho. E a gente também vê que esse artigo é tão importante para ela porque ela quer reverter a imagem que as pessoas e a mídia e o meio jornalístico tiveram dela, têm dela depois dela ter cometido um erro. E essas duas coisas são muito importantes para a personagem, para a jornada dela na série.
Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a gente tem os detalhes da vida real amplificados. A minissérie tem 9 episódios e todos os episódios têm pelo menos 1 hora de duração. O último tem, na verdade, 1 hora e 22 minutos, ou seja, os episódios são super longos. Apesar disso, na minha opinião, a história não fica cansativa. Tem alguns acontecimentos que não precisavam estar ali, que poderiam ter ficado de fora, principalmente nos 2 episódios finais. Eu senti um pouco disso nos episódios finais. Mas, de forma geral, os episódios super longos não me incomodam. Eu sou uma pessoa que fica irritada quando a gente tem episódios super longos de séries que só são tão longos assim pra encher barriga. E eu não acho que esse é o caso aqui. E eu não fiquei irritada ou incomodada com os episódios longos porque eu realmente queria saber com detalhes quem era Anna Delvey e como ela tinha conseguido fazer tudo que ela fez. Eu já tinha lido o artigo, eu já sabia da história dela, mas eu tinha várias dúvidas e eu acho que a série conseguiu responder a maior parte dessas dúvidas, acho que todas essas dúvidas na verdade, ainda que às vezes eu me perguntasse, enquanto eu assistia, se aquela resposta era inventada ou realmente era a resposta oficial. Ao longo dos 9 episódios, a gente acompanha a Vivian buscando informações sobre a Anna e entrevistando pessoas que conheciam a Anna. No primeiro episódio, a Vivian Kent começa a investigar a Anna Delvey, que é uma suposta herdeira alemã acusada de estelionato e que foi presa sem direito à fiança. E ela quer escrever um artigo sobre essa história, mas o chefe dela não vê muito potencial nesse assunto. Então a dinâmica do primeiro episódio é apresentar muito inicialmente quem é Anna Delvey, muito superficialmente também, e principalmente focar na Vivian tentando conseguir essa matéria, tentando fazer essa matéria acontecer. Depois disso, os episódios seguintes são todos focados em montar um quebra-cabeça através de informações dadas por amigos e conhecidos da Anna, pessoas que foram importantes principalmente na jornada dela em Nova York, incluindo as pessoas que prestaram queixas contra ela. E funciona assim: a gente acompanha o presente, no presente a gente tem a Vivian fazendo seu trabalho, indo atrás das pessoas, tentando montar uma linha do tempo, uma ordem cronológica, tentando entender o que aconteceu. E toda vez que ela encontra uma pessoa, um personagem, um outro personagem que é peça-chave nessa história, ela vai entrevistar e conversar com esse personagem e a gente vê flashbacks, né? A gente volta então pro passado e a gente vai acompanhando como as coisas aconteceram de forma intercalada com o presente. Cada episódio é focado em um ou mais personagens, às vezes 2 ou 3 personagens. E a gente tem, assim, uma linha do tempo quase cronológica do passado, da história da Anna Delvey em Nova York, e vamos descobrindo aos poucos quem ela é, de onde ela veio e tudo mais. Eu gosto muito de séries que contam histórias reais, muito mesmo. E essa é uma história real muito interessante. Como essa garota da minha idade veio da Europa, criou uma nova identidade para si mesma e conseguiu manter uma vida de luxo e enganar diversas pessoas durante tanto tempo sem ser ninguém e sem ter nada. E uma coisa bem legal é que essa história toda também é uma história sobre a elite de Nova York, sobre como essa elite é movida por status, por ego, por dinheiro, mas principalmente por imagem. E aí a gente tem essa história que já é interessante sendo contada pelo jeito Shonda Rhimes de contar histórias. Eu gosto muito da Shonda, sou uma grande admiradora do trabalho dela, assisto Grey's Anatomy até hoje, já assisti Scandal, How to Get Away with Murder e outras produções da Shonda, então eu gosto muito do jeito que ela constrói narrativas e personagens. E a gente une então, Inventando Anna, essas duas coisas com o fato de que essa é uma produção de muita qualidade. A gente tem uma fotografia muito bonita, uma trilha sonora que combina super com os acontecimentos, transições de tela que são interessantes de assistir, composição de episódios que fazem muito sentido e boas atuações. E já que eu falei sobre atuações, a gente tem a Julia Garner de Ozark, incrível como a Anna, entregando um sotaque irritante e uma personalidade blasé de uma garota que se acha superior a tudo e a todos,
A Anna Chlumsky também tá ótima fazendo a normal, impaciente e curiosa Vivian. E a Shonda Rhimes traz alguns grandes nomes da casa para essa série. A Shonda tem vários atores que sempre trabalham com ela, que ela sempre traz de volta para suas produções. Aqui a gente tem o Jeff Perry, que interpretou o pai da Meredith em Grey's Anatomy, e também o Cyrus em Scandal. A gente tem a Kate Lowes, que também fazia parte de Scandal. A gente também tem a Kate Burton, que já fez Scandal, também fez a mãe da Meredith em Grey's Anatomy. A gente tem o Joshua Malina. Então a gente tem esses nomes que a Shonda já está muito acostumada a trabalhar. Outros nomes importantes são o Arian Moayed, de Succession e Love Life, que interpreta o advogado da Anna, e também a Laverne Cox, de Orange is the New Black, que interpreta uma amiga e a personal trainer da Anna. Uma coisa que eu não gosto na série é que eu acho que ela leva a obsessão da Vivian e do advogado da Anna, o Todd, muito longe. A história tenta criar uma obsessão desses dois personagens que são normais em relação a essa garota que é misteriosa e que eles estão tentando ajudar. E eu acho que isso é legal até certo ponto. Eu acho que nos 2 episódios finais isso vai um pouco além do ideal, na minha opinião. E isso também faz com que esses 2 personagens e alguns outros personagens passem muito pano pra Anna e façam uma espécie de canonização com ela. Eu concordo que é complexo julgar a Anna, eu acho que não é preto ou branco, 8 ou 80, existem nuances, mas também não dá pra gente fingir que ela não fez tudo que ela fez. Ela precisava assumir as consequências das coisas que ela tinha feito. De forma geral, essa é uma série que eu gostei muito de assistir, então se você gosta desse estilo de série, é muito provável que você goste também, acho que vale muito a pena. São 9 episódios longos, mas quem não precisa correr pra assistir tudo num dia só e gravar vídeo pra internet, pode ir assistindo aos poucos, e no final eu acho que vai ter sido uma experiência bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o canal. Obrigada por terem ficado até o fim. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade.